Modo de produção é um conceito muito importante na teoria marxista, ou seja, na teoria de um dos filósofos mais importantes que a humanidade já produziu, Karl Marx. Mas o que é modo de produção? Como Marx vai definir modo de produção? Quais os principais modos de produção existentes na história da humanidade que foram definidos por Marx? Como ocorre a passagem, a transformação de um modo de produção para outro? Então, segundo Marx, modo de produção é a maneira como se organiza a produção material em um determinado estágio da sociedade. Essa maneira, depende, segundo Marx, depende das forças produtivas. Ou seja, modo de produção depende das forças produtivas. E o que são forças produtivas? Força produtiva, na verdade, é a força de trabalho humano, ou seja, o homem, enquanto humanidade, impõe a sua força de trabalho, realiza um trabalho. E para que ele realize aquele trabalho, ele precisa de meios para produzir, para trabalhar. Isso, segundo Marx, é chamado de força produtiva, ou seja, o homem e os meios que utiliza para produzir. Isso é chamado, segundo Marx, de força produtiva e compõe elemento importante no que ele vai chamar de modo de produção, que é a maneira como a sociedade se organiza para produzir. Tá bom? E o que são ainda forças produtivas? Como nós já dissemos, é a força de trabalho humana. E para que o homem possa trabalhar, ele precisa de meios, ou seja, máquinas e determinadas ferramentas, como a foice, como o martelo, como uma enxada, enfim, isso Marx vai definir como força produtiva, forças produtivas. O homem trabalha e para trabalhar precisa de meios, de ferramentas. Embora essa definição de modo de produção seja ainda uma definição muito complexa nas obras de Marx, também seja uma questão complexa para se entender também através daqueles e daquelas que comentam as obras de Marx, principalmente em ideologia alemã, onde ele vai estabelecer as exposições dos modos de produção, é importante que a gente estude para que a gente possa compreender, inclusive, entendendo que é desse modo de produção, quando vai passar de um modo de produção para outro, que nós vamos entender o surgimento e a importância das lutas de classes, que é um outro elemento, um outro conceito muito importante para se estudar Marx. Segundo Marx, como é que se estabelece a passagem de um modo de produção para outro? A passagem de um modo de produção para outro, segundo Marx, se dá a partir do momento em que o nível de desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com as relações sociais de produção. Calma, não precisa ficar apavorado, nós vamos explicar em outras oportunidades o que são essas relações sociais de produção. Tá bom? Mas Marx vai dizer que a passagem de um modo de produção para outro vai se dar a partir do momento em que os níveis de desenvolvimento das forças produtivas vão entrar em contradição com as relações sociais de produção. E segundo ele, quando isso ocorre, há um sufocamento da produção em virtude da inadequação das relações nas quais ela se dá. Ou seja, no momento que surgem as possibilidades objetivas dessa transformação desse modo de produção. Perfeito? Entenderam o que significa modo de produção? Entenderam o que significa forças produtivas? Então, mais uma vez, modo de produção, segundo Marx, é a maneira como uma sociedade se organiza para produzir. É a maneira como se organiza em um determinado... a maneira como se dá a produção em um determinado estágio da sociedade. Perfeito? E para que ocorra esse modo de produção, precisa-se que se tenha o desenvolvimento das forças produtivas. E as forças produtivas nada mais são do que
a força empregada de trabalho, a força de trabalho empregada pelo homem. Ou seja, é o trabalho mesmo. As forças produtivas são o trabalho, que é feito pelo homem aqui entendido como humanidade, né? E os meios que essa humanidade utiliza para produzir. Entenderam? Força produtiva é o trabalho feito pelo homem, feito pela mulher. E os meios que esse homem, que essa mulher utiliza para fazer. Isso compõe as forças produtivas. E quais são esses meios? Né? São as máquinas, são outras ferramentas, enfim. Por exemplo, força produtiva na lavoura, né? Ou numa linguagem bem popular nossa, a força produtiva na roça. É o homem, a mulher trabalhando e os meios que utiliza para trabalhar. Ou seja, enxada, foice, né? Martelo para bater a enxada, deixar ela moladinha para ir para a lavoura, enfim. Força produtiva é isso, é o trabalho e os meios para se trabalhar, para se produzir. Então, isso compõe o que nós vamos chamar de modo de produção. E Marx vai dizer, só para encerrar, que durante a história da humanidade nós testemunhamos vários modos de produção. Então, ele vai definir, por exemplo, vai destacar o comunismo produtivo, ele vai destacar o escravismo durante a antiguidade, vai destacar o feudalismo durante a Idade Média e vai destacar o capitalismo na Idade Moderna que se desenvolve até hoje. Ou seja, comunismo produtivo, escravismo na Idade Média, escravismo na Idade Antiga, feudalismo na Idade Média e capitalismo na Idade Moderna, compõem-se os modos de produção. Então, durante a história da humanidade, nós testemunhamos vários modos de produção. Perfeito? Abraço virtual a todos e a todas.